Nós estamos estudando o Evangelho de João, já há um tempo, uma série de mensagens, porém hoje nós vamos dar uma pausinha e nós vamos tratar sobre esse assunto, cuidado com a língua. E nós vamos estudar a carta de Tiago, capítulo 3 dessa carta. Nós vamos fazer a leitura agora dessa carta, desse capítulo, e vocês podem acompanhar comigo aí na sua Bíblia, ou então aqui no telão, na versão que nós estamos projetando, que é a nova versão internacional. Diz assim a palavra de Deus: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Vamos ler o versículo 10, todo mundo? Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Já poderia ir para casa, né? Só com a leitura do texto. Mas nós vamos trazer para os irmãos a explicação do texto e algumas aplicações para a nossa vida prática, seja na vida familiar, seja no contexto de trabalho, de relacionamentos de amizade, seja na igreja de Jesus Cristo. A carta de Tiago é provavelmente o primeiro escrito do Novo Testamento. Muita gente pensa que é Mateus porque começa com Mateus, mas dentro da teologia, estudando sobre os livros bíblicos e como o cânon bíblico foi fechado, então nós chegamos à conclusão que o livro mais antigo do Novo Testamento é a carta de Tiago. Tiago era irmão do Senhor Jesus Cristo, ele era filho de Maria e de José, e ele se converteu depois da ressurreição do Senhor. E ele se tornou líder da igreja de Jerusalém. E ele então escreve essa carta. E ele tem como tema principal mostrar que a nossa fé deve ser seguida de obras. Ele fala o seguinte: fé sem obras é morta. Ou seja, se eu digo que sou cristão, que sou convertido, que eu tenho fé em Jesus Cristo, eu tenho que mostrar isso através de obras, através de comportamento transformado, de uma vida nova. Eu tenho que ter uma vida compatível com aquilo que eu creio no Evangelho, porque senão é uma fé morta. A fé viva é a fé de alguém que diz: eu creio em Jesus Cristo, mas procura viver a palavra de Cristo no seu dia a dia. E uma das coisas que Tiago trata na sua carta, mostrando sobre obras de uma fé viva, é a questão da língua. Como anda a minha fala, como eu falo com as pessoas, as palavras que saem da minha boca, como eu uso a minha boca. Como eu uso a minha boca, deve ser de uma maneira agradável a Deus, compatível com a fé cristã, com a palavra de Deus. Eu não posso dizer que eu tenho fé em Jesus Cristo se as minhas obras, no que diz respeito ao jeito que eu falo com as pessoas, o que eu falo para as pessoas, não condizem com aquilo que agrada o Deus Santo. Alguém que crê em Jesus Cristo deve ter uma boca também santificada.
Obras, boas obras no sentido do que fala. Boas obras ali não significam exatamente dar cesta básica ou ajudar alguém a ser solidário. Pode ser isso também, mas envolve muito mais, é a vida cristã como um todo. Então, se você é alguém que tem fé em Cristo, Cristo quer reinar sobre o jeito que você fala. Ele quer que você evidencie boas obras, obras compatíveis com a fé cristã, no que diz respeito à maneira que você tem usado a sua boca. Tiago, ele fala em todos os capítulos sobre algo relacionado à língua. Tiago escreveu essa carta no 1º século, e já no 1º século, provavelmente, as igrejas já tinham problemas com o uso da boca. Se ele escreve, ele é líder de uma igreja em Jerusalém, ele escreve uma carta geral para várias igrejas, essa carta ia circular em muitas igrejas. Se ele trata em cada capítulo sobre a questão da língua, é porque já tinha problema lá, não é algo novo. Tinha lá, tinha em outros séculos e tem hoje também. Todos nós, de alguma forma, temos dificuldade nessa área e nós precisamos de transformação. Nós precisamos que Cristo reine na nossa vida, inclusive no uso da nossa língua. E nós vamos ver aí então algumas lições nesse texto de Tiago, capítulo 3, versos 2 até o versículo 10. Em primeiro lugar, nós vamos ver o seguinte: Tiago, ele traz para nós que a minha língua, a maneira que eu uso a minha língua, a minha boca, a maneira que eu falo, o que sai pela minha boca, revela o nível de maturidade cristã que eu tenho. A maneira que eu uso as palavras, a maneira que eu uso a minha boca, revela o nível da minha maturidade cristã. Onde está o meu crescimento espiritual? Que nível de cristão, de espiritualidade eu tenho apresentado, de maturidade cristã? Onde está isso? Versículo 2, ele diz assim: todos nós tropeçamos de muitas maneiras. Quando ele diz tropeçamos, ele está querendo dizer, de uma maneira mais simples, todos nós pecamos. Todos nós pecamos de alguma forma, de muitas maneiras, de várias maneiras. Se alguém não tropeça no falar, ou seja, se alguém não peca na maneira que fala, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Essa palavra perfeito, para nós, aqui no Brasil, é a ideia de alguém que não tem erro algum, que não peca. Mas a palavra grega para perfeito aí é a ideia de completo, é a ideia de maduro. Alguém que desenvolveu a vida cristã e alguém que chegou em maturidade cristã. Então, alguém que controla bem a sua língua, alguém que sabe lidar bem com o jeito que fala, com o que sai da boca, é uma pessoa, biblicamente falando, madura. É uma pessoa madura na fé, espiritualmente, na vida cristã. E eu pergunto para você, você tem controlado a sua boca? O que sai, o que você fala para as pessoas? Quem controla é alguém que já, de repente no passado não controlava, mas alguém que buscou auxílio em Deus e foi sendo transformado, e foi amadurecendo. É alguém maduro. Alguém que não controla é alguém ainda imaturo na fé, infantil, no que diz respeito à vida cristã. É ainda um bebê no que diz respeito à vida espiritual, que precisa ainda desenvolver esse lado da sua vida com Deus e com o próximo. O texto ele vai falando o seguinte: quando colocamos freios no cavalo ou na boca do cavalo para que ele obedeça, nós podemos controlar o animal inteiro. Aí ele diz também dos navios. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto.
O cavalo, ele ali é um animal selvagem, no caso aí no contexto, e ele pode ser domado, freado por um freio na sua boca. Ele é controlado por isso. Se não há um freio na boca do cavalo selvagem, ele pode causar dano nas pessoas, ele pode atropelar crianças, ele pode fazer algo que traz o mal. Ele pode fazer com que alguém que suba no cavalo, para montar no cavalo, não tenha estabilidade e caia. Então, ele é uma ameaça, um cavalo sem freio, um cavalo selvagem. Ele pode trazer danos. Um navio que não tem o timoneiro guiando o leme, que é um pequeno instrumento de um grande navio, é um navio fadado a se chocar num iceberg, numa pedra, em algum banco de areia, e pode também sofrer um naufrágio e colocar em risco toda a tripulação, todo mundo que está dentro do navio. Da mesma forma, Tiago está dizendo a língua. Nós não somos um cavalo selvagem, mas nós temos uma natureza pecaminosa dentro de nós. Mesmo salvos, ainda nós carregamos essa natureza de Adão. Nós temos sim uma nova natureza em Cristo e o Espírito Santo habita em nós e nós estamos sendo santificados de glória em glória. Porém, ainda existem forças de pecado dentro de nós. E se nós não buscarmos o controle da nossa boca, o que nós vamos falar? Nós vamos falar segundo essas forças da nossa natureza pecaminosa. E isso vai trazer o quê? Destruição. Se nós não colocarmos a nossa boca no controle do piloto, como diz o texto, que o navio ele é grande, mas tem um leme que é pequeno, e o piloto é que controla conforme a vontade dele. Se nós não colocarmos a nossa língua, que é esse leme da nossa vida, nas mãos do piloto da nossa vida, que é Jesus Cristo, nós não vamos conseguir controlar a nossa boca. E nós vamos falar coisas que vão gerar maldição, destruição, ao invés de bênção, de edificação. Quem controla a sua língua, quem coloca a sua língua sob o controle de Jesus Cristo, e tem buscado transformação nessa área, tem desenvolvido essas atitudes com o uso da boca, é alguém maduro, revela um nível de maturidade cristã. No passado não foi assim, isso foi sendo trabalhado, mas quem ainda não desenvolveu isso, é alguém imaturo na fé. Alguém que tropeça nisso, que peca nisso e faz os outros pecarem também. Você tem sido maduro na fé? Como tem sido o uso da sua boca, da sua língua? Nós vamos dar exemplos aqui logo mais. Mas uma maneira muito prática para você usar um freio na boca, como diz o texto, controlar, dominar o que você vai falar para os outros, ou aquilo que você vai ouvir dos outros, que vem falar de pessoas para você, é a historinha do Sócrates, o filósofo. Diz a história que Sócrates, ele recebeu um jovem que disse o seguinte: olha só, Sócrates, eu tenho algo para falar de tal pessoa para você. É uma história bem quente, e eu quero contar para você dessa história, daquela pessoa. Aí Sócrates falou assim: olha, você vai falar de alguém para mim, mas você já passou o que você vai falar para mim nas 3 peneiras? Aí filósofo deixa a pessoa com uma interrogação, né? Que 3 peneiras são essas? E aí Sócrates falou assim: você já passou pela primeira peneira antes de você falar para mim do outro? A primeira peneira é a peneira da verdade. Antes de você falar de alguém para mim, dessa pessoa para mim, você já passou pela peneira da verdade o que você vai falar? Ou seja, você já verificou se é verdade isso mesmo? Quem disse para você? Foi alguém que disse, de alguém outro que disse, que veio de outro? Você foi averiguar? Você foi investigar? Você viu os 2 lados? Ou você ouviu um lado só?
Isso é verdade ou foi uma interpretação sua de fatos que aconteceram? Você viu isso? Você ouviu diretamente de alguém? O que você vai passar para mim é verdade mesmo? Mas tem uma segunda peneira. A peneira da bondade. Isso que você vai falar para mim de alguém passou pela peneira da bondade, é bom isso. Isso vai gerar o bem, é algo bom em relação à pessoa, é algo bom para mim. O que eu vou ouvir vai fazer algo que vai me beneficiar em relação à pessoa, ou é algo que vai criar uma barreira entre mim e a pessoa. Terceira peneira, a peneira da utilidade. Isso é útil? Realmente traz benefício, utilidade, traz edificação, vai melhorar a vida de alguém, vai fazer com que as coisas mudem para melhor. Se não passa na peneira da verdade, na peneira da bondade, na peneira da utilidade, não fale, não ouça. Maturidade cristã é revelada da maneira que eu tenho usado a minha língua, a minha boca. Comece a usar as peneiras de Sócrates. Ele não era um homem bíblico, nem conhecia Deus verdadeiramente, era um pagão. Porém, toda a verdade é verdade de Deus. Deus é o dono da verdade. Mesmo que o pagão tenha dito, é uma verdade, que nós encontramos paralelos inclusive nas Escrituras. É verdade isso? É bom? É útil? Se não, uma outra questão que nós vemos aí no texto é que o uso da minha boca, aquilo que eu falo, a forma que eu falo, além de demonstrar o meu nível de maturidade cristã, se eu sou maduro ou preciso ainda buscar desenvolver maturidade cristã, o uso da minha boca, a forma que eu uso as palavras que saem da minha boca, demonstra quem é Senhor da minha vida. A forma que eu uso a minha boca demonstra, revela quem é Senhor da minha vida. Quem é Rei da minha vida. Quem governa o meu viver. Nós cantamos, reina em mim, Senhor. Não cantamos essa noite, mas nós cantamos frequentemente aqui nessa igreja. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim. Será que Cristo reina em mim só quando eu canto? Não. Cristo reina em mim se as minhas atitudes são atitudes de obediência a Ele. Se a forma que eu falo tem revelado que eu tenho obedecido a Ele nessa área. A forma que eu uso a minha boca demonstra se Jesus é de fato o Senhor da minha vida ou não. Se eu tenho usado a minha boca de uma maneira maligna, perniciosa, maldosa, destrutiva, Cristo não tem sido o Senhor em todas as áreas da minha vida. E eu tenho que buscar isso. Ele tem que reinar sobre tudo na minha vida. Inclusive nessa área, que muitas vezes nós não levamos a sério. Muitas vezes nós vivemos com Deus o seguinte: olha, de domingo à noite, aquele tempo é teu, Senhor. Então nós compartimentalizamos a nossa vida, nós colocamos compartimentos na nossa vida. Esse compartimento, Deus está. Esse aqui deixa comigo, esse aqui Ele não está, isso aqui sou eu que reino sobre isso. Mas não é assim. Se eu sou cristão, se eu entreguei a minha vida para Jesus, Ele quer reinar sobre tudo na minha vida. Inclusive no controle da minha língua, na forma como eu uso a minha boca. E eu pergunto para você, você tem demonstrado que Jesus é Senhor da sua vida, pensando na forma que você usa a sua boca? Tiago, ele vai dizer o seguinte aí:
A língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo. É um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do corpo, contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Ou a sua língua é governada por Cristo, você tem atitudes em submissão a Cristo, ou eu uso a minha língua em favor do inferno. Ou eu uso em favor do céu, para a propagação do reino de Deus e para a edificação, para a saúde emocional das pessoas, ou para a pregação da palavra, para trazer encorajamento para os outros, palavras de alívio, de transformação de vidas, de bem-estar. Ou eu estou usando a minha língua como instrumento do inferno. Quem é senhor de mim? Quem é senhor da minha vida, pensando no uso da minha língua? Deus ou o diabo? A minha língua é um instrumento do céu, do Deus do céu, ou a minha língua é um instrumento de Satanás, aquele que é do império das trevas? A língua, quando ela é usada por Satanás, quando nós damos vazão para a nossa própria natureza pecaminosa também, ela é um instrumento de destruição. Ela é bem pequena em comparação ao nosso corpo, mas ela destrói. Ela é como um fogo, ela é como uma centelha, diz Tiago, uma fagulha, uma faísca, que cai num bosque e que traz incêndio. O fogo começa pequeno, uma faísca, uma fagulha, e ele vai se espalhando rapidamente, e no final está tudo incendiado. Está tudo destruído. Eu morei em Atibaia de 2000 a 2004, quando estudei no seminário Palavra da Vida. E o lugar onde eu morei no seminário ali é um vale, tem as montanhas ao redor. Lugar muito bonito. E é interessante que nos 5 anos que eu passei ali, essa cena ela era constante, todo ano acontecia. Então, em certo tempo do ano, você olhava nas montanhas e você via a vegetação, as flores, algo muito bonito. Porém, todo ano tinha queimada, todo ano tinha incêndio ali. E aquilo mudava completamente o cenário. Às vezes, numa manhã, você acordava, olhava aquelas montanhas bonitas, com vegetação. Durante o almoço acontecia algum incêndio, alguma coisa, à tarde o cenário era sombrio, era outro, era tenebroso, feio, sem vida. A morte ali estampada naquele incêndio. A língua, ela pode ser como uma fagulha que muda os ambientes, que destrói relacionamentos. Não sei se você se lembra, mas há pouco tempo atrás, morreram jovens jogadores do Flamengo. E o que aconteceu ali naquele incêndio que matou aqueles adolescentes que jogavam no Flamengo? Foi, segundo a perícia, uma faísca, num problema ali no curto-circuito do ar-condicionado. E aqueles jovens dormindo e de repente esse incêndio que começou com uma faísca, um curto-circuito, gerou aquele incêndio nos containers e aqueles jovens foram mortos pelo fogo. E aquelas mães ali chorando, famílias chorando, destruição. A língua faz isso, meus irmãos. Ela é como um fogo pequeno, um comentário pequeno que eu solto de alguém, mas aquilo pode ser pernicioso e com um potencial de destruição tão grande, que pode se alastrar, se espalhar e pode trazer destruição. Tiago ainda usa um adjetivo que ele fala que essa língua que é um fogo, uma fagulha, ela é incendiada pelo inferno, diz o texto ali. Quando Jesus não é Senhor da minha boca, da minha vida, a minha língua é um fogo e ela é incendiada pelo inferno. É o que diz ali no final do texto.
E a palavra inferno aí, é a palavra grega, Geena, e essa palavra aparece em Apocalipse para o lago de fogo. O lago de fogo, onde vai ter a segunda morte, diz lá o texto. E essa palavra vem de uma variação de um termo hebraico, Rinom, Vale de Rinom, que era o lixão de Jerusalém, onde tinha um fogo ali. Jesus até usa essa figura do lixão de Jerusalém, que tinha um fogo ali constante para queimar o lixo. Ali tinha vermes por causa do lixo e também um fogo que nunca se apagava. Então, essa ideia de inferno, Geena, vem dessa ideia. Um lixão, fogo, inferno, verme, lixo. Então, uma língua não controlada, uma língua usada pelo inferno, é lixo, traz sujeira, traz incêndio, destruição. A língua tem um poder para destruir, quando ela é usada para o mal. E ela tem poder para abençoar, quando ela é usada para o bem, quando Cristo é Senhor da minha vida. Nós podemos incendiar ambientes de trabalho com a nossa língua. Se ela for usada para o mal, a gente pode causar o terror no ambiente de trabalho. Tornar aquele ambiente insuportável, insustentável, terrível de se trabalhar ali. Nós podemos, com o uso mal da nossa língua, nós podemos fazer da nossa casa, a maneira que eu falo com a esposa, com o filho, que a mulher fala com o marido, se de uma maneira descuidada, ofensas e tantas outras coisas, com o uso da minha língua, eu posso causar um incêndio dentro da minha casa, num sentido alegórico, é claro, não literal, mas no sentido de trazer destruição nos relacionamentos, afastar o marido da mulher, a mulher se afastar do marido, o filho se afastar da mãe, porque é só faísca, é só fogo, é só palavra de destruição. Às vezes tem pessoas que falam assim, olha, minha casa é um inferno. E às vezes é um inferno porque ali só tem língua atiçada pelo fogo do inferno, onde um só ofende o outro e intrigas e assim por diante. Isso precisa acabar. E às vezes acaba quando a minha língua começa a ser santificada por Deus. Isaías falou, olha, diante de um Deus santo, Senhor, eu sou um homem de impuros lábios, ai de mim. E às vezes nós precisamos também reconhecer isso e dizer, ai de mim, Senhor, me ajuda, me transforma nessa área, para que relacionamentos meus, ambientes onde eu estou, também sejam transformados. Eu posso trazer destruição numa classe de EBD, numa igreja, em ministérios, se a minha boca é usada pelo demônio. Quem é Senhor da minha vida? Isso é expressado da maneira que eu uso a minha língua, se para o bem ou para o mal. Se para o bem, Jesus tem governado, se para o mal, a minha língua tem sido um instrumento do inferno para trazer destruição. E é possível, meus irmãos, que a gente use a nossa boca no momento para abençoar, e se a gente não vigiar, a gente pode no momento seguinte usar para o mal. Lembra de Pedro, o apóstolo? Pedro, nós cantamos a música que fala sobre esse texto. Pedro, ele fez uma das declarações mais belas da Bíblia. Usou a sua boca para glorificar a Deus, para dizer algo maravilhoso. Quando Jesus ele perguntou para os discípulos, o que as pessoas estão dizendo quem eu sou? Aí eles começaram a dizer, uns dizem que tu és um dos profetas, outros João Batista, outros dizem que você é Jeremias. E aí Jesus olha para os discípulos e diz o seguinte, pergunta para eles, e vocês? Vocês estão andando comigo até agora, o tempo todo, já faz 3 anos. Vocês estão próximos a mim. Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro levanta a mão e vai diante de Jesus e fala assim,
tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus responde para Pedro o seguinte: você disse bem, Simão Barjonas, sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja, sobre essa tua declaração aí. Mas eu digo para você que foi o Espírito Santo que te revelou isso aí. Pedro usou a boca para glorificar a Deus, a boca dele foi usada pelo Espírito Santo. Só que pega o texto de Mateus 16, olha logo depois, Jesus ele fala assim para os discípulos: eu vou morrer, eu vou para a cruz. Pedro fala assim: não, Senhor, o Senhor não vai fazer isso não, eu não vou deixar. Aí o que Jesus fala para o mesmo Pedro? Porque aquela era a missão de Jesus, morrer. Ele veio para isso, para dar sua vida por nós pecadores, para nos salvar a todo aquele que crê nele como Salvador. O que Jesus disse para Pedro? Quem que não queria que Jesus fosse para a cruz, irmãos? Porque a cruz é vitória para quem crê em Jesus. Satanás. E o que Jesus disse para Satanás, para Pedro, aliás, para trás de mim, Satanás. Antes ele disse, olha, foi o Espírito Santo que falou. Agora ele disse, é Satanás que está falando. O mesmo Pedro, que usa a boca para uma declaração que glorifica a Deus, tem a boca usada pelo Espírito Santo, é o mesmo Pedro que tem a boca usada por Satanás. Agora vem para nós. A nossa boca, na maior parte do tempo, ela tem sido usada por quem? Pelo diabo ou pelo Espírito Santo? A maneira que eu uso a minha boca mostra quem é Senhor da minha vida. Que a minha boca seja usada pelo Espírito Santo de Deus. E a sua também. Amém? Que é uma boca que traz palavras que abençoam, que edificam, e não palavras de destruição. Terminando, trazendo algumas lições práticas para nós, pensando no cuidado com a boca, alguns cuidados a mais aí que Tiago ele fala aí nesse texto. O cuidado com a boca descontrolada, versículos 7 e 8, ele diz assim: toda espécie de animais, aves, répteis, criaturas do mar, doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Nós olhamos muitas vezes para algumas situações e nós vemos homens como nós, que têm algumas habilidades, e esses homens eles conseguem adestrar animais selvagens. Existem algumas pessoas que estudaram ou desenvolveram uma espécie de habilidade, e essas pessoas conseguem domar feras. Eu me lembro quando eu era adolescente, eu fui no show das orcas. Não sei quantos de vocês já foram no show das baleias, das orcas. E eu tinha esse sonho na época, de menino, sonho de ir no show das orcas. E aí eu fui. E eu vi lá aquela baleia enorme, aquela orca, baleia assassina, é assim chamada, lembra do Free Willy? Aquela é a orca. E domada por uma mulher, adestradora. A mulher subia na orca, brincava com a orca, dava ordens para a orca era comandada pela mulher, um animal selvagem, um predador, mas ela dominou a orca. O golfinho que tinha lá, de repente saiu uma foca, e a foca obedecia a mulher, enfim, era uma mulher que tinha essa habilidade. Vocês já viram no YouTube aquele rapaz que consegue domar os leões? Ele deita lá com os leões, ele brinca com os leões. E o texto de Tiago está dizendo, olha, é possível domar animais selvagens,
A espécie humana pode fazer isso. Porém, é mais difícil domar a língua do que essas feras. Meus irmãos, o que Tiago está dizendo é o seguinte: nós precisamos da ação do Espírito Santo, nós precisamos nos arrepender dos pecados que nós temos nas áreas da língua, da boca, e nós precisamos buscar auxílio em Deus. Deus, me ajuda a domar aquilo que eu não consigo. Passa ano, sai ano, eu tenho a mesma dificuldade nessa área, transforma a minha vida nessa área. Porque a língua descontrolada, sem controle, sem ser domada, como eu já disse, ela vai trazer o mal, destruição. Um exemplo de língua descontrolada, que traz destruição, que eu preciso submeter essa minha fala, o jeito que eu converso com as pessoas, o que eu digo, ao Rei Jesus Cristo e pedir: Senhor, me ajuda, me doma, me transforma. Um exemplo de língua descontrolada que traz o mal é a murmuração, por exemplo. Murmuração é um exemplo disso. O que é murmuração, pastor? Murmuração é você ficar murmurando, reclamando da vida, com tudo, para todos. Onde você está, você começa a ter um tipo de conversa de reclamação. É reclamação disso, daquilo, murmura aqui, está na sua casa, na hora do almoço, olha o prato de comida, ao invés de agradecer, está reclamando. Na frente dos filhos, na frente de todo mundo. Aí no ambiente do trabalho, está murmurando lá. Tem os seus colegas de trabalho e você está reclamando, falando na cabeça, falando isso e aquilo, murmurando. Está na igreja, está murmurando, murmura de tudo. Por causa do ar-condicionado, por causa de não sei o quê, por causa de parede, por causa de isso e daquilo. A murmuração é um pecado, biblicamente falando. E mostra uma língua que não é controlada. A murmuração demonstra incredulidade, em primeiro lugar. Eu não estou crendo que Deus está governando a minha vida, que Deus está dando essas coisas para mim. Então, ao invés de eu agradecer, eu estou reclamando. Estou reclamando. A murmuração pode revelar também mágoa. Pode revelar amargura no coração. Coisas que não foram tratadas. Principalmente quando eu murmuro em relação às pessoas. Eu preciso tratar isso diante de Deus. Preciso pedir perdão para Deus. Preciso pedir perdão para alguém. Acertar isso. E a murmuração, meus irmãos, o que faz com o ambiente? Torna o ambiente pesado. Não sei se você já teve essa experiência ou é só eu, mas vai conviver com pessoas murmuradoras. Seja dentro de casa, seja no trabalho, seja na igreja, em qualquer outro lugar. É um ambiente insustentável, pesado. É algo assim que não é agradável, é desagradável. A murmuração contamina, diz a carta aos Hebreus. Traz contaminação. Eu lembro lá do livro de Êxodo, quando o povo de Israel estava andando no deserto, indo para Canaã, para a terra prometida, depois de ter saído do Egito. O povo começou a murmurar. Deus ali provendo alimento, provendo os milagres, cuidando do povo. O povo tinha a sandália durou 40 anos. Nenhuma Havaianas dura 40 anos. Nem aquelas sandálias com sola de pneu. E os caras andando no deserto e a sandália durou 40 anos. Não desgastava, a roupa não desgastava. Comida todo dia. Deus mandava cair do céu. Deus guardou, Deus foi o provedor daquele povo. 40 anos. Água, Moisés ia lá e dava ordem na rocha, a rocha brotava água, o povo bebia água fresca. Só que o que o povo começou a fazer? Começou a fazer como nós. Murmurar. Murmurar. E o murmúrio começa com um, com o outro, só que ele tem esse poder de se espalhando. Vai contaminando, vai se espalhando. Quando vê,
isso já pegou em muita gente. E o que aconteceu com a murmuração? Primeiro, foi um dos fatores que Deus falou: vocês não vão entrar na terra prometida. Começa aí. Segundo lugar, a murmuração, o texto diz, Moisés desanimou. Moisés ali guiando aquele povo, um povo ingrato, e Moisés ali indo à frente daquele povo, e aquele povo murmurando, falando mal de Moisés, murmurando contra Moisés e contra Arão. E o Moisés desanimou. E o Moisés falou assim para Deus: ô Deus, assim não dá. Deus falou assim: Moisés, fica sossegado. Eu estou falando a minha versão, tá ok? Fica tranquilo, porque eles não estão murmurando contra você. Esse povo está murmurando contra mim. Eles não estão me reconhecendo na vida deles. E eu vou tratar com eles. A murmuração traz desânimo. O texto diz que a murmuração derreteu o coração do povo. Olha que expressão forte. Derreteu o coração. Acabou com a motivação do povo. Começa a viver com um ambiente de murmuração na igreja. Moody, ele falou assim: eu nunca vi uma igreja crescer num contexto de murmuração. Por quê? Murmuração traz desânimo. Logo é o camarada do louvor que fica ouvindo murmuração, não quer mais tocar. Logo é a moça que dá aula no culto infantil, não quer mais dar aula no culto infantil, porque é só reclamação, é murmuração. Logo o irmão da igreja não quer mais vir na igreja. Logo o pastor está desanimado. Por quê? É só murmuração. Logo o marido não aguenta mais ficar em casa, porque é só reclamação, ele quer jogar bola toda hora. Porque ele não aguenta ficar em casa, ele chega em casa, é reclamação, é murmuração. Cuidado, meus irmãos, vamos nos cuidar com a murmuração. Sejamos mais gratos, evitemos dizer palavras que vão trazer desânimo. Que nós possamos nos colocar na presença de Deus e entregarmos o controle dessa área da nossa vida, da língua, para o nosso Deus. Um outro cuidado que nós devemos tomar com a língua é cuidado com a língua venenosa. O texto está dizendo, comparando a língua com uma peçonha, uma serpente venenosa. A língua tem veneno. O veneno mata, traz destruição. Então nós devemos tomar cuidado com a língua venenosa. Uma forma de usar a língua com veneno é a fofoca. O fofoqueiro é aquele que tem a língua venenosa. Fofocar é manter uma conversa descuidada, é o leve trás, que prejudica a integridade e a reputação de uma pessoa. Nem sempre é algo maldoso, mas na sua intenção, mas é algo que sempre traz prejuízo. E parece gostoso para nós fazermos fofocas, falarmos mal dos outros. Porque quando a gente fala mal dos outros, a gente está se colocando acima daquela pessoa, a gente se sente bem. Eu sou muito bom em comparação àquela pessoa. Mas isso é algo que não agrada a Deus. É usar a língua para as trevas, é a língua venenosa. O fofoqueiro demonstra ser uma pessoa não confiável. Em primeiro lugar, se alguém vem fofocar muito para você, saiba que essa pessoa não é confiável. Ela vai falar mal de você também. Provérbios 20, 19 fala: o que anda fofocando revela segredos. Ele vai revelar segredos, ele vai contar coisas e vai prejudicar pessoas. Tem uma frase, um pensamento que diz assim: é possível 3 pessoas guardarem um segredo. É possível. Tem 3 pessoas e essas 3 pessoas vão guardar o mesmo segredo, se 2 pessoas estiverem mortas. Então, aí é possível, ok? Toma cuidado para quem você abre a sua vida. Toma cuidado para quem você fala dos outros. O fofoqueiro viola diretamente a lei de Deus. Levítico 19:16 fala: não andarás como um mexeriqueiro, como um fofoqueiro entre o meu povo, diz o Senhor.
separa amigos, causa divisão. Provérbios diz que há 6 coisas que Deus abomina e a 7ª Ele detesta. Qual é a 7ª? Economizando as outras 6. Aquele que causa contenda entre os irmãos. E uma forma de eu fazer isso é fofocando. Conta-se a história de 3 pastores que se reuniram. E eles ali começaram a conversar, e eles começaram a contar as fraquezas deles. E eles ali começaram a se abrir. E um lá falou assim: olha, eu vou contar qual que é a minha dificuldade, os meus pecados aí, uma área muito difícil para mim, vocês oram por mim. A gente está aqui entre amigos, 3 pastores, homens de Deus, então eu senti a liberdade de me abrir. E aí o primeiro falou assim: olha, eu tenho problema, eu tenho até vergonha de falar, eu tenho problema com ganância, eu sou muito ganancioso, sou avarento, eu gosto de dinheiro, bens materiais, pompa, enfim, esse é meu ídolo, eu sou muito ganancioso. Aí o segundo falou assim: então rapaz, eu tenho problema aí de maus pensamentos, eu estou desejando uma mulher que não é a minha mulher, e eu queria pedir oração nisso. Estou contando aqui para vocês isso aí. Aí ficou o terceiro. Aí os 2 primeiros falaram assim: e você? Qual que é o seu problema? Qual que é a sua dificuldade? O terceiro falou assim: eu sou fofoqueiro. Eu tenho problema com a língua. E eu estou louco para sair daqui e contar para todo mundo os problemas de vocês. Tomemos cuidado, meus irmãos, com isso. A fofoca, o fofoqueiro, tem a língua venenosa, é a peçonha, é o veneno, difamar pessoas, falar sem critérios, sem responsabilidade. Quando alguém chega para mim e fala hoje em dia: olha, eu estou falando para você, mas não fala que eu falei, eu já desconfio. Se alguém chega falando isso para você, já desconfia. É o veneno, é a peçonha. Já corta isso aí. E de repente você foi criado em ambientes onde as pessoas são fofoqueiras. Você teve escola de fofoca. Existem famílias que tem gente com PhD em fofoca. É impressionante. E de repente vai ser a sua luta daqui para frente. Porque você não vai querer continuar mais assim. E você vai ter que se colocar diante de Deus: Deus, muda essa área da minha vida. Eu sei que isso prejudica pessoas, destrói reputações. Porque é o seguinte, meus irmãos, a língua, o pecado da língua, tem perdão? Tem. Eu posso pedir perdão para Deus, reconhecendo que eu falei alguma coisa, que ofendeu, que prejudicou alguém. Posso pedir perdão para a pessoa, porém, é um pecado que as consequências perduram, ficam. E às vezes não adianta eu pedir perdão só para uma pessoa. Eu falei mal dessa pessoa para outras pessoas, eu me acertei com ela. Mas se eu não for falar também para as outras pessoas que eu falei mal dessa pessoa, eu me acertei com a pessoa, mas para essas outras pessoas ainda aquela história, aquela inverdade, aquela difamação, aquela calúnia continua. E as pessoas ainda estão imaginando algo totalmente distorcido em relação àquela pessoa de quem eu falei mal. É algo que às vezes é irreversível, não dá mais para acertar, dá para amenizar, mas já foi. As pessoas já criaram uma caricatura, já deram um rótulo para a pessoa. Já rotularam, porque eu falei algo daquela pessoa e as pessoas já identificam aquilo na pessoa, mas aquilo não aconteceu. Já foi, o dano já foi feito. E a Bíblia diz que toda palavra que sair da minha boca, eu vou prestar contas diante de Deus. Eu quero terminar lendo com os irmãos o restante do texto. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, com ela amaldiçoamos os homens feito à semelhança de Deus.
Todo ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, é precioso diante de Deus. A minha língua não pode adorar o Deus Criador e ser usada para o mal, para atingir os homens que foram criados por esse Criador à imagem e semelhança dele, que tem o seu valor por causa de um Deus que os criou, são valiosos diante de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Tiago está encerrando meio que assim, né? Ele está dizendo essas coisas, ele está dizendo, meus irmãos, não pode ser assim. A nossa boca, ela tem que ser fonte de bênçãos. Palavras que vão edificar, palavras que vão ajudar, que vão encorajar, palavras que são verdadeiras, que não são mentirosas. A minha boca não pode, se eu digo que eu sou de Deus, ser usada para louvar a Deus aqui de domingo e depois durante a semana, ser usada para destruição. Um crente não pode dizer que ele tem o dom de língua e fala língua estranha e depois usa a língua para o demônio destruir vidas. Estou falando isso, mas a gente crê de uma maneira diferente, tá? Sobre isso aí. É que veio na minha cabeça isso agora. Quando ele diz maldição, a boca não pode ser usada para maldição, tem muita gente que interpreta a maldição aí como se fosse aquela ideia de praguejar contra alguém. Eu vou dizer palavras que têm poder, palavras que vão acontecer na vida das pessoas, um negócio muito místico. Então se eu falar para o meu filho, você vai ser um 0 à esquerda, é maldição isso aí, ele vai ser um 0 à esquerda. Nem sempre. Isso pode sim afetar o emocional dele, o psicológico dele, isso pode fazer com que ele cresça inseguro e tenha dificuldades na vida. E às vezes não. Tem muita gente aqui que já ouviu absurdos, e não é aquilo que ouviu, até porque Cristo entrou na sua vida e transformou sua vida, amém? Então, o que é maldição ali? Não é o pastor que, enfim, diz assim, ó, não toca no ungido do Senhor, senão eu vou fazer uma maldição aqui. Você vai perder o emprego, você vai ficar doente, então eu vou amaldiçoar você. E eu uso isso para manipular a igreja, para que a igreja tenha medo de mim e faça o que eu quero. É isso que é maldição? Não, não é isso, irmãos. Maldição é a ideia de mal. Aquilo que é mal, aquilo que vai gerar contenda, aquilo que vai trazer destruição, aquilo que não vai trazer edificação. É o contexto, é o incêndio, é o veneno, é o cavalo sem freio, que vai trazer o mal, difamação, arrebentar casamentos, reputações, igrejas, ministérios, relacionamentos de amizade. A nossa boca não pode ser usada para maldição nesse sentido, mas que a nossa boca seja usada para a glória de Deus e para abençoar pessoas. Que seja essa a nossa oração do salmista Davi, no Salmo 19, que ele diz o seguinte, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha e meu Redentor. Que essa seja a minha e a sua oração. Eu preciso de Deus para me ajudar a controlar minha boca. E eu quero que as palavras da minha boca e o meditar do coração, porque palavras da boca e o coração, eles estão interligados. Jesus fala, a boca fala do que o coração está cheio. Se o coração está cheio de malícia, de mágoa, de ódio, de pensamentos de intriga, o que vai sair da boca é isso aí. Então, Deus, santifica meu coração, a minha boca, que as minhas palavras e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti. Eu quero Te honrar nessa área da minha vida. Então, busque isso. Tenha isso como alvo. Uma língua santificada. Palavras que vão edificar. Peça ajuda a Deus. Transformação. Se arrependa. Se você tem vivido algo que não agrada a Deus nessa área. Busque o perdão de Deus. Busque mudança. E também busque ser bíblico nas suas atitudes em relação às pessoas. Você sabe de alguma coisa sobre alguém, faz o que a Bíblia diz. Não fala para as outras pessoas, fala diretamente para a pessoa que tem que ouvir. Mateus capítulo 5 fala disso, Mateus 18 fala disso.
Se você vê o teu irmão pecar, fazer alguma coisa contra ti, vai você e ele, vai você até ele, e fica você e ele, e fala para ele o que tem que falar, fala com amor. E se ele te ouvir, você ganhou o teu irmão. Agora não vai falar do teu irmão para os outros. E vamos combinar o seguinte também: se alguém chegar para você, a começar dos líderes da nossa igreja, mas todos os membros, qualquer um, se alguém chegar para você contando coisas dos outros, corta. Fala assim: é o que eu vou fazer e já estou fazendo. Você vai falar isso, mas saiba que isso não vai ser um segredo, tá bom? O que você falar de alguém, eu vou falar para essa pessoa. Ou então você vai lá primeiro do que eu e fala. E você vai ver como acaba essas coisas. O problema é que a gente gosta de ouvir também e fica ouvindo, porque a gente quer ser bom com as pessoas. Na verdade, a gente não quer ser bom. É algo mal do nosso coração. Que as palavras da minha boca e o meditar do coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, rocha minha e redentor meu. Feche os seus olhos, vamos orar. Deus nosso Pai, nós Te glorificamos, nós exaltamos o Teu nome pela Tua palavra. Muitas vezes a Tua palavra, ela traz alento para o coração atribulado, e muitas vezes a Tua palavra traz exortação, confrontação ao pecado. E foi o que aconteceu nessa noite. O Senhor me ajude, que o Senhor me perdoe, que o Senhor me molde, e que o Senhor faça isso com os meus irmãos também. Ajuda-nos a ter uma boca agradável a Ti, que as nossas palavras sejam para a vida, para a saúde espiritual, para bênçãos espirituais, para a edificação e não para o mal. Guarda-nos, ó Deus, e nos transforma, em nome de Jesus. E dá-nos uma semana na Tua presença, uma semana de vitória, e uma semana onde nós possamos honrar